Olá! Neste vídeo, iremos falar um pouco sobre política ocidental, um ponto de vista histórico e social da formação de modelos de gerenciamento de Estado. O nosso grupo ele é composto por Ana Beatriz, Cibele, Danilo, Ila e Maria Eduarda. No período da Revolução Francesa, a França era um país rural e vivia em um contexto de desigualdade social, sendo dividida em 3 classes. O primeiro estado, que era o clero, o segundo estado, que era a nobreza, ambos privilegiados aristocratas, e por último o terceiro estado, que eram trabalhadores urbanos, camponeses e a burguesia. Esse, apesar de representar cerca de 97% da população, passava fome e vivia em condições precárias graças à tributação absurdamente alta imposta a eles, sustentando assim a vida luxuosa dos 2 primeiros estados. Esse cenário teve como consequência uma crise orçamentária, política e social, revoltando a maioria dos franceses que exigiam mudanças drásticas na sua sociedade. Depois de uma série de assembleias, o problema ainda não tinha solução, e como os votos eram contados por estado e não por pessoa, os deputados do terceiro estado se separaram, proclamando a Assembleia Nacional Constituinte em 1789, submetendo a monarquia a uma constituição e marcando o início da Revolução, ocasionando posteriormente a queda da Bastilha, a divisão dos poderes governamentais, a abolição dos direitos feudais e a decapitação de Luís XVI, que foi um dos maiores símbolos da Revolução. O início da República Jacobina, em 1792, levou ao fim da escravidão nas colônias, o dos direitos feudais sobre a terra e do voto censitário, ao começo da distribuição de terras na França e, ironicamente, à ditadura chamada Período do Terror, resultando na derrubada dos jacobinos e na tomada do poder dos girondinos em 1795. A Revolução teve fim em 1799, quando, com o golpe do 18 de Brumário, Napoleão Bonaparte assumiu o poder, implantando um império controverso, mas trazendo a estabilidade política e o desenvolvimento econômico que o país precisava. A Revolução Francesa deixou heranças que ultrapassam os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Ela abriu caminho para o mundo contemporâneo, gerando um novo sistema social e uma série de mudanças colocadas em prática, que foi além da França, influenciando e atingindo o Ocidente na sua totalidade. São exemplos dessas mudanças: a universalização dos direitos sociais e das liberdades individuais, o fim dos privilégios e dos resquícios do feudalismo na França, a queda do absolutismo na Europa, a separação entre os poderes legislativo, executivo e judiciário, o início da consolidação do capitalismo e também consolidou o nacionalismo enquanto ideologia de reconhecimento do dever patriótico. O antigo regime foi a fase de transição da Idade Média para a Idade Moderna. Nessa época, a Europa Ocidental vivia um período político e econômico baseado na acúmulo de riquezas dos mais poderosos em detrimento da pobreza e trabalho dos menos favorecidos. Nessa época, o governo era aristocrático e o controle era centralizado nas mãos de um monarca. A política do antigo regime se caracterizava pelo absolutismo, que tinha como definição os reis como a figura máxima do Estado, juntamente com a influência direta da Igreja e o poder regional dos nobres. Os monarcas tinham poder sobre tudo e podiam criar novas leis sem aprovação da sociedade. Também podiam interferir em assuntos religiosos e, em alguns casos, até controlavam o clero do seu país. Na economia, houve uma troca, que foi a transição do feudalismo ao capitalismo comercial, o qual buscava conseguir metais para fazer moedas, e a riqueza era toda concentrada nas mãos do rei. Na economia vigorava o mercantilismo, que era um conjunto de normas econômicas onde o Estado organizava e intervia fortemente na economia. A sociedade dos antigos regimes se dividiu em grupos sociais, compreendidos entre clero, nobreza, burguesia e camponeses. O clero e a nobreza eram livres de impostos que recaíam sobre burgueses e camponeses. A partir do século XVIII, passaram a existir linhas de pensamento que questionavam o sistema político, econômico e social na época do antigo regime.
Dentre essas novas ideologias, podem-se citar o Iluminismo. Difundido para toda a população, foi uma corrente ideológica que balanceou os princípios da Idade Moderna. Nessa mesma época, surgiu o pensamento liberal e a Revolução Francesa, que foi o ponto de início para o fim do antigo regime. Com as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, a revolta elevou a ascensão da burguesia da França e deu partida ao sistema capitalista democrático, que iria se desenvolver no século posterior. O posicionamento político se divide em dois lados, o de esquerda e o de direita. Isso porque esses conceitos são associados a uma ampla variedade de pensamentos políticos. Com toda a força que a Revolução Francesa ganhou, foi montada uma Assembleia Nacional com o objetivo de escrever uma nova Constituição. No debate, as pessoas mais conservadoras sentaram-se à direita e os que optaram por mudança ficaram à esquerda, surgindo assim os termos direita e esquerda. A direita é marcada por características mais conservadoras em questões de aspectos sociais. Tem como ideia priorizar o individualismo sobre os direitos coletivos. Com isso, tem como finalidade para a sociedade os valores tradicionais religiosos. Ela defende que o poder do Estado tem que ser limitado, de tal forma que a sociedade tem total responsabilidade e o Estado não. Com isso, o mercado tem liberdade para agir e regulamentar por conta própria, mas o governo tem ainda o poder sobre. Atualmente, os de direita são considerados os democratas e os liberais. Com isso, defende os interesses dos grupos populares. Temos como exemplo nosso presidente atual, onde ele é do lado direita na política. Aplicando assim na nossa sociedade atual, ideias conservadoras e pensamentos individuais para as classes mais populares, deixando a sociedade na mão, pois, na sua maioria, as classes são médias. A esquerda tem pensamentos voltados à coletividade, pensamentos considerados radicais por pessoas de direita. A esquerda defende assuntos como legalização do aborto, implementação do sistema de cotas, programas de assistência fornecidos pelo governo e também a igualdade entre as classes sociais. Assim, entende-se que os partidos políticos que são de esquerda compactuam com todos ou parte dos pensamentos citados, têm ideais mais voltados ao povão. Podemos ter como exemplo um ex-presidente brasileiro que fez melhorias no sistema de educação do país, criou programas de apoio para o sustento dos mais necessitados, contribuiu para o crescimento econômico e diminuição da pobreza e dentre outras coisas que foram benéficas para o Brasil. Atualmente, aqueles que fazem parte da esquerda são sociais-democratas, progressistas, socialistas democráticos e ambientalistas. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Esperamos que goste e que as informações tenham contribuído para o seu aprendizado.